Bom, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aí à nossa roda, né, nossa mesa redonda de final do primeiro dia do Congresso Vida de Medicina Integrativa. Todos os dias a gente vai fazer essa roda aqui às 6 da tarde do horário de Brasília, né? Agora é 1 hora da tarde aqui. Eu estou na Califórnia nesse momento, estou tomando uma surra desse fuso horário, mas vai dar tudo certo no final. Sempre dá tudo certo no final. Então a nossa ideia, eu acho que vocês conseguem. Deixa eu ver se vocês conseguem. Sim, vocês conseguem se mutar e desmutar. Eu vou pedir para todo mundo que está no público, né? Se vocês quiserem fazer perguntas e tudo, vocês podem levantar a mãozinha, né? Aqui no Zoom tem um botão ali embaixo de reações. Se você clicar em reações ou reactions, dependendo da língua que tiver o teu Zoom, você tem um botãozinho que é levantar a mão, ou raise hand, né? Eu vou levantar a minha só para vocês verem, fica uma mãozinha aqui do lado. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar alguma coisa ou quiserem fazer alguma pergunta para os palestrantes, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, né, aqui do lado, e aí eu chamo vocês, só para a gente ter um mínimo de ordem, né, de coordenação, porque se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo vai ficar uma loucura completa. E todo mundo tem a habilidade de se mutar e desmutar, né, livremente. Então, Mari, me avisa se entrar mais alguma pessoa que eu preciso liberar, mas eu acho que a gente está tudo dominado. Então, a nossa ideia é fazer todo dia, né, 1 hora de roda, né? Porque a ideia do Convida é ser um congresso de medicina integrativa, né? E aí é óbvio que já é um super avanço vocês poderem ouvir profissionais diferentes integrativos. Então, aqui tem o Ricardo Balsimelli, por exemplo, que é médico moderno com 35 especializações no mínimo. Eu, se eu parar para ler o currículo do Ricardo, a gente fica aqui até 19h30. O Ricardo Barreto, que é especialista em Ayurveda, o Guilherme Gasparovitch, que é da galera da odontologia biológica, a Vanessa Ottoboni, que também é médica moderna. Então, uma coisa, na minha perspectiva, é você ouvir as palestras dessas pessoas, o que já é super interessante e integrativo, né? Você nutrir a sua cabeça de referências diferentes. Outra coisa é botar essa galera todo mundo junto para conversar, né? E aí a gente poder ouvir a perspectiva de visões diferentes, integrativas, inclusive, numa mesma hora, né? Então, a ideia é que a gente vai fazer isso aqui de 6 às 7, né? Todo dia até domingo. Na quinta-feira eu não vou poder participar, porque por acaso eu vou estar dentro de um avião, né? Voltando para o Brasil. Mas eu vou mandar alguém aqui me representar nessa mediação. Mas eu funciono como mediador, né? A minha proposta aqui não é dar aula sobre nada, é simplesmente mediar essa conversa entre as pessoas, né? Então, eu acho que hoje foi um dia muito interessante, foi uma abertura assim com muitas honras, né? Do Convida, são pessoas todas, dos 50 profissionais, acho que a maioria são ou amigos pessoais ou pessoas que eu aprendi a admirar muito, que eu aprendo muito com vocês, né? Ao longo dessa minha vida também. A gente teve palestras desde o Ricardo Barreto falando sobre 5 hábitos para a pessoa deixar de fazer para ela poder viver mais de 100 anos. Então, uma palestra que tem assim um comando negativo, digamos assim, né? Coisas que você deveria parar, né, de fazer. Vocês tiveram palestras com Abel Said, né, sobre ginecologia natural. Vocês tiveram palestra com Sérgio Maia falando das Blue Zones lá do Dan Buettner também, com uma perspectiva super interessante, né? De povos que vivem mais do que 100 anos de idade. A Cris Ganzo não vai poder estar aqui com a gente nesse momento, mas falou dos menorinhos curativos e do método curação. Vanessa Ottoboni falou do envelhecer, que eu acho que se a gente conseguir ouvir um pouquinho mais também, Vanessa, sobre a tua perspectiva sobre isso tudo. E aí o Guilherme também veio trazendo essa ideia da peça que está faltando, né? Eu estava dando um super spoiler para as pessoas que eu falei, vai vir um dentista integrativo falando sobre a peça que está faltando, né? Que peça que será que é essa peça que está faltando aí? E o Ricardo Balsimelli fechou com a questão da fitoterapia, né? Então, assim, foi um dia muito plural, né? Muito interessante. E aí eu já queria começar, na verdade, passando a palavra um pouquinho para vocês. Eu vou tentar dar uma coordenada, né? Porque cada dia foram 7 palestrantes e a gente vai tentar trazer uma maioria possível aqui para a gente poder trocar essa ideia. E tentar ouvir um pouquinho sobre, de maneira cruzada, né? Então, assim, por exemplo, primeiro eu queria ouvir um pouquinho o Guilherme, se você pudesse falar um pouquinho, porque o Ricardo Balsimelli falou sobre os fitoterápicos para a longevidade. Vocês têm uma perspectiva na odontologia biológica a respeito dessa questão da fitoterapia? Isso é um troço que é estudado, Guilherme?
Então, a gente vem da medicina tradicional chinesa, né? Então, muita coisa que a gente utiliza aqui vem da chinesa. Eu acabo utilizando dois fitoterápicos chineses mais corriqueiramente, né? Quem trabalha mais com essa pegada ainda é a minha mãe aqui no consultório, né? Então, ela tem uma visão de medicina chinesa bem mais avançada do que a minha. Então, mas eu acabo trabalhando bastante com Bajintang e Mahuantang, que são para manter imunidade e também auxiliar bastante na questão de quando tem invasão de energia perversa, que a gente chama, né? Então, esses são os dois que eu uso principalmente, mas sei que tem colegas também da odontologia biológica que utilizam ainda mais fitoterápicos e pretendo utilizar ainda mais também, porque os resultados são excelentes, né? Então, é uma ferramenta que não dá para deixar de lado. A cada momento tem que ir acrescentando um pouco mais, né? Maravilhoso. Vanessa, não sei se você está podendo, se a tua internet está permitindo, mas fala um pouquinho do se vocês usam fitoterápicos também na tua prática, que também eu acho que a gente tem que entender nessas pontes. Acho que a odontologia, às vezes, todo mundo deixa de lado, né? Parece que a boca é um órgão separado do corpo, e é tão fundamental. Esse ano eu consegui trazer nessa coisa da odontologia integrativa que os outros anos de convida não tiveram. Mas como é que você vê isso na tua prática, Vanessa, da dermatologia e tal? Eu uso muito, Matheus. Tanto a parte de fito quanto de florais, que era uma coisa que eu usava para mim, comecei a estudar assim, muito de autoconhecimento, e daí tive essa cara, falei, cara, eu posso introduzir isso, porque a pele ela é muito espelho, né, do que está dentro. Então eu uso assim, tanto para manejo direto das patologias, então, por exemplo, uma acne, né, um modulador hormonal, um sal palmeto, por exemplo, vai super bem. Um FC oral, que é um fosfolipídio de caviar, que tem uma ação bem anti-inflamatória. Na dermatite atópica, um óleo de prímula. Então, e daí para a questão assim mais psicológica, né? Então, quando eu vejo que tem um fundo emocional de base, né? E que geralmente tem, eu acabo trazendo também, e daí, assim, depende. Quando eu tenho essa abertura do paciente, que eu tenho mais informações, eu gosto muito do floral, porque daí você consegue ser bem assertivo e muito personalizado. Quando a coisa fica um pouco mais na nuvem, assim, daí eu acabo usando os fitos. Algumas coisas até do Ayurveda, né? E algumas coisas daqui da fitoterapia brasileira também. Maravilhoso, porque é realmente uma fonte infinita, né, de conhecimento, e eu acho até meio louco, né, como a gente consegue fazer medicina moderna, por exemplo, sem estudar muito bem nutrição e sem estudar muito bem fito, né? As pessoas têm noção de que, sei lá, uma aspirina, ela vem da cáscara de uma árvore, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que não vem, né? Parece que vem lá da Bayer mesmo. Balcimelli, fala um pouquinho sobre a tua perspectiva disso tudo. Eu acho que de todo mundo do dia de hoje, você é o mais integrativo raiz, digamos assim, né? O cara que realmente foi estudar essas coisas todas. Mas aí fica uma provocação para você. E odontologia? Do tipo, foi um troço que passou batido assim na tua formação? É uma lacuna? Porque para mim é impressionante. A gente estuda odonto, né, no Ayurveda, mas é uma lacuna gigante para mim, assim. Inclusive, fitoterapia é um troço que eu percebo como é uma lacuna. Eu fiz anos e anos de fito, mas eu aprendi Dravyaguna indiano. Aí agora eu estou indo morar no Brasil e fico uns buracos, né? Fala um pouquinho sobre a tua percepção dessa questão odontológica e um pouquinho de fito, que eu acho que é o teu espaço mais natural mesmo. Boa noite, pessoal. Hoje, então, Matheus, acho que tentando integrar tudo, acho que um ponto que a medicina moderna está chegando é a questão da microbiota, né? Acho que o Guilherme tem essa visão, né, da medicina chinesa, toda essa visão biológica usando a medicina tradicional chinesa, e também esse entendimento da microbiota da boca, que a gente engole o negócio e passa nesse tubo escuro, quente, que sai proliferando um monte de coisa, que é a microbiota, vai para o estômago, intestino delgado, intestino grosso, e isso vai gerando impacto grande. Então, a Vanessa falou na questão de dermato, mas, pô, todo mundo fazendo correlação também de microbiota intestinal e pele, né? E é por isso que não tem como separar. Então, emoção impacta a microbiota dá o leaky gut, dá um monte de alteração, e isso vai estourar onde? Vai estourar na pele.
E a boca, sem dúvida, né? É super importante, até dentro da medicina chinesa tem uma questão, por exemplo, do uso do gergelim preto, né? Eles falam bastante assim, quem consome gergelim preto diariamente chega aos 100 anos sem perder nenhum dente. Então, eles falam bastante tanto do uso da alimentação, eu já ouvi falar também o pessoal da odontologia biológica falar do óleo de coco, né? Do bochecho com óleo de coco e tal. E eu acho que é isso, a gente tem que integrar tudo, né? O iluminismo, então, separou muito essa questão do conhecimento, vamos adentrar no conhecimento de tudo, e agora, acho que 2022 é a época de juntar todo mundo que se separou para estudar com profundidade cada ponto e juntar e estudar. Acho que a microbiota, o trato digestivo, o Ayurveda já sacava isso, que tá aí o ponto, né? E, a galera esqueceu da boca, né? É o começo do negócio. Então, é isso, a odontologia biológica que fala do uso, né, de alguns materiais que podem não ser muito adequados, né, para restaurar, para usar de amálgama, para usar, ter todo esse cuidado pela boca, porque ela é a porta de entrada e vai impactar muito, com grande intensidade na microbiota do trato digestivo todo. Que se ela não está organizada, vai estourar para algum lado, vai estourar na pele, no rim, no pulmão, vai para algum lugar. Então, acho que é interessante essa visão do trato digestivo, e aí entra a fitoterapia modulando tudo isso, né? Aí nos estudos falando sobre a questão epigenética, a função na mitocôndria, a função em um monte de coisas, mas sem dúvida o impacto positivo na microbiota, tanto da boca quanto intestinal, acho que é a raiz de todo o processo terapêutico. Eu acho muito importante, né, isso que vocês estão falando, porque realmente quando a gente fala de medicina integrativa, eu acho que fica uma ideia muito clara de que não tem como você fazer uma coisa só, né? Quer dizer, não tem como a pessoa ir só no Guilherme, tratar a boca e acabou. Ela vai viver 100 anos livre de doença se ela não parar para prestar atenção no resto, né? Ou então ela vai no consultório do Ricardo e ela quer muito um fitoterápico, né? A tua palestra foi fitoterápicos para longevidade. Aí a pessoa pode ficar com uma sensação tipo assim, que bom, então é só eu tomar, sei lá, Brahmi, ashwagandha, ou seja lá o que for, que eu vou viver muito bem, né? E a gente acaba, não tem como, né? Por exemplo, o Sérgio Maia, que não está aqui agora, mas a palestra dele foi toda voltada para as Blue Zones e para uma questão de lifestyle medicine, né? Que é medicina de estilo de vida, que é a parte mais que ele se debruça mesmo, né? E que dá uma base muito interessante, né? Na visão do Ayurveda, queria ouvir um pouco o Ricardo Barreto também sobre isso, que é meu colega de Ayurveda aqui, né? A gente fala muito sobre como não tem como você ficar botando só fitoterápicos, por exemplo, se você não olha para a base, né, dessa pirâmide, desse paciente que vai manter ele de pé, né? Eu falo muito sobre os 4 pilares da saúde, né, por exemplo. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas têm essa sensação, né, de que você vai poder botar o sundae, né, a cereja no topo de um sundae que não existe, né, na verdade. Então, você vai lá com o fitoterápico, ou então a pessoa está super preocupada com a amálgama dela, por exemplo, mas o resto da vida todo dane-se, né? Então, ela vai lá no Guilherme e fala, Guilherme, eu estou todo preocupado aqui com o negócio do flúor, da minha pasta de dente, que eu vi que você falou na live que não pode ter flúor, mas o resto da vida dela, o emprego, o relacionamento e tal, né? Eu acho que eu tenho certeza que as pessoas vão na Vanessa também, tipo assim, cara, eu quero passar um ácido, alguma coisa, um creme de não sei o que lá, e aí, coitada, a Vanessa tá mandando a garota ir surfar, né? Tipo, olha, vai surfar, né? Vai fazer atividade física e tal, porque não adianta você só ficar passando um creminho. Como é que você vê isso, Rick? O Ricardo Barreto, no caso, eu chamo os dois de Rick, né? Como é que você vê isso? Porque você é um cara que vem mais dessa pesquisa do Ayurveda, né? E eu acho que a gente, por um lado, no Ayurveda, tem esse prima por isso, né? Por tentar olhar o ser humano, a visão ela é integrativa de começo, digamos assim, né? E depois a gente vai se particularizando. Para você é estranho do tipo falar da boca e aí falar do fitoterápico e tal? Como é que você acha que o Ayurveda dialoga com essa coisa toda? Olá, Mateus, olá a todos. Eu acho que não, porque se nós olharmos para o Ayurveda, ele tem um ramo dedicado ao rejuvenescimento, o Rasayana, que é um ramo só por si. E quando nós olhamos para o processo, desse processo de Rasayana, ele começa
com o alimento vir na boca até o alimento ser digerido, fazer a parte de uma nutrição dos tecidos do corpo e, no final de tudo, dar-nos vitalidade. Ou seja, este processo engloba tudo o que existe de interação do ser humano, não só com as coisas que come, mas com o ambiente onde vive e da maneira como ele interage com tudo. Portanto, como já tinhas referido, eu acho que sim, que o Ayurveda já por si é uma disciplina super integrativa, portanto só há a ganhar em conseguir então introduzir outras dinâmicas de outras ciências para fazer esse processo. E é também dito que esse processo de Rasayana não é só uma questão da fitoterapia ou dos alimentos, eles também falam do Achara Rasayana, que é a terapia comportamental, portanto engloba também a maneira como a nossa mente funciona, como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos valores, portanto tudo o que está englobado no que a gente pode chamar vida faz parte dessa questão toda integrativa. Não, sim, sensacional. E é tão... Às vezes eu acho que a complexidade ela pode deter a pessoa de se aprofundar, né? Eu não sei o que houve, porque às vezes eu vejo a maneira como a gente aprende medicina, a gente mesmo que é profissional de saúde, parece que às vezes a gente se preocupa com o detalhe, mas não tem uma base, né? Como é que a gente pode ter uma peça esquecida do quebra-cabeça da saúde, né? Na linguagem que usou o próprio Guilherme. Como é que é possível você esquecer de uma peça que é tão grande? É como eu gostaria de dizer, né? É como se o médico não fizesse uma cadeira de nutrição na faculdade. Mas é exatamente isso que acontece, né? A gente meio que pode passar uma faculdade inteira de saúde humana sem se dedicar à nutrição, ou então à psicologia. Como a psicologia pode ser um troço separado, né? Então, a gente vê aqui no Convida que vem psicólogos falar, vem a galera da... hoje a gente teve, né, a Cris Ganzo, que é uma psicóloga e psicanalista a vida inteira, e é óbvio que a pessoa tem que se dedicar, né, tem que se aprofundar em algum ramo da saúde. Ela não tem como ela ser uma excelente, sei lá, cirurgiã, dentista e também ser uma excelente psicóloga, né? Ela acaba tendo que se especializar de alguma maneira. Mas é muito louco, na minha visão, como a gente consegue, na verdade, atuar há anos, né? A pessoa pode ser como eu, um médico há anos e nunca parar para olhar nada sobre nutrição. Tem uns buracos muito, acho que grandes, né, nisso. Como é que é para você, Gui? Porque para vocês, eu acho que da odontologia biológica integrativa, ainda acho que é um buraco um pouco mais complexo, porque vocês estão meio que batalhando dentro da odonto ainda por cima, né? Então, diferente do médico que a gente fala, você fez medicina, mas agora você tem que espalhar, né, para fora, você tem que fazer nutrição também, psicologia também, você tem que ir buscar novas áreas. Eu percebo que vocês estão tentando reolhar a própria odontologia de dentro, né? Não sei se faz sentido isso, tem um movimento, não sei se é uma guerra, se é uma briga, se é uma conversa educada, eu não sei como é que está o status disso, mas eu sei que vocês estão chacoalhando, né, o mundo da odontologia com essas perspectivas diferentes. Bastante, viu, Matheus? Assim, ó, a gente tem uma perspectiva que, para nós, falta muito de fisiologia dentro da faculdade. Por mais que a gente tenha a cadeira de fisiologia, ainda falta muita coisa sobre saúde de fato. A maioria das faculdades forma técnicos em odontologia, basicamente. A gente sai sabendo fazer muito bem feito. Não é à toa que o Brasil é considerado um dos países com a melhor odontologia tecnicamente falando, porque aqui no Brasil a gente tem essa grande vantagem, mas agora quando se trata de saúde e quando se trata de entender o ser humano, o paciente, como um paciente, um ser humano e não de fato uma boca, aí o buraco é um pouco mais embaixo. Então sim, é uma luta bem grande que a gente está tendo dentro do Congresso, do CRO, do Conselho e tudo, né? Mas acredito que está aumentando bastante. Graças a Deus agora tem pós-graduação, inclusive a nossa pós sai em abril. Bastante coisa boa que vem para poder abranger um pouco mais essa temática, mas que no início, principalmente, um pouco mais complicado de entender o porquê que faz mal esses materiais, o porquê que tem toda essa relação, um pouco mais mesmo, porque a gente não tem um entendimento de por que o mercúrio faz mal para o corpo. A gente não tem muito falando sobre isso na faculdade.
A gente não tem muito sobre, tá, mas o que, que tem de problema? Por exemplo, raspar a língua, isso aí é uma coisa que eu nunca aprendi na faculdade, né? Então, raspar a língua só com a escova, tem que escovar a língua no final da escovação, mas nunca a base do porquê escovar em relação à microbiota, que ele já falou, né, para não ter, inclusive, problemas como desbiose intestinal que ocorrem por conta de enxaguante bucal, e já na faculdade a gente acaba aprendendo que é para usar, né? Então, tudo isso acaba deturpando um pouco a ideia toda e dificultando, mas graças a projetos como o Convida, as coisas estão melhorando, graças a Deus. Não sei se era bem essa pergunta, mas... Não, total, o trabalho é infinito, não tem jeito, né? Eu fui na dentista da minha mãe, que não é integrativa, né? Recentemente para fazer uma limpeza, depois de anos morando na Índia, coitada dela, da mão de obra que ela teve que despender. E ela me falou no final, ela segue o Vida Veda, assiste tudo. Ela falou, eu sou muito sua fã, mas eu não posso botar nem um pouquinho de flúor. Eu falei, não, nem um pouquinho de flúor. Ela, mas tem certeza, mas nem vai fazer tão mal assim. Eu falei, não, eu sei que não vai fazer tão mal assim, mas né, também não vai fazer tão bem, né? Então a gente pode ficar sem. E a gente estava conversando na boa, assim, o que eu achei muito legal, porque o que eu acho mais importante não é todo mundo pensar igual, mas é todo mundo ter uma mentalidade científica, que é a abertura. Né? De repente, tem outros dentistas que têm uma visão diferente da tua, mas a gente tem que ter civilidade para sentar e conversar. Né? Pô, em vez de ser essa loucura que hoje em dia são as redes sociais, que é tipo, por que não sei o quê, porque você e vira umas brigas de Facebook muito loucas. E eu falo, pelo menos escuta o outro lado, né? E vamos dialogar, porque a gente tem sempre que aprender. Ela é uma dentista mais tradicional, digamos assim, né? Ela até brincou comigo, eu fui educada 40 anos atrás, eu não sei essas coisas e tal. E eu falei para ela, mas maravilhoso, você está assistindo, segue o Vida Veda, está aprendendo de Ayurveda. Então, tem eu acho que projetos como o Convida, mas eu acho que o trabalho de todos vocês, né, e todas vocês que vêm aqui, inclusive da galera que está aqui, eu vejo que a Ozzy está aí, a Gabi está aí, a Gabriela Carvalho também, uma galera que está trabalhando nessa direção, né, cada vez mais. Então, eu brinco que a gente falava, né, zoando que era trabalho de formiguinha, mas a verdade é que não é trabalho de formiguinha, é trabalho de formigueiro. Né? A gente precisa de muita formiguinha que é necessária para fazer esse processo andar. Eu até, na tua fala, Gui, fiquei com um questionamento aqui que eu vou fazer. Como o público ainda está, o município do Vida Veda, como o público ainda está tímido, depois ao longo do congresso a galera quer fazer pergunta e não vai sobrar tempo para fazer. Então, se vocês quiserem, levantem a mão, porque agora é a hora. Depois, chega no final, todo mundo perde a timidez, todo mundo quer perguntar, eu tenho que deixar um monte de gente com a mão levantada no meio do caminho, porque a gente vai só até às 7 horas do horário de Brasília mesmo. Eu queria te perguntar, Gui, aí eu queria depois estender essa pergunta para todo mundo, o que você mudaria na tua formação? Se você pudesse voltar lá atrás na faculdade de odonto, fora do tipo assim, botar uma cadeira de odontologia integrativa, que é isso, né? Do tipo, o que você acha que mais fez falta para você na tua formação? Que se você fosse, sei lá, ministro da odontologia, você voltaria lá e mudaria? Cara, honestamente, eu hoje tenho uma ideia muito firmada de que deveria ser como em vários países europeus, que deveria ser medicina com cadeira de odontologia, porque a gente perde muita base, falta muito da base. Eu hoje estou fazendo uma pós-graduação em nutrição funcional, ou seja, para poder entender e a adequação e controle da homeostase. Para quê? Para aprender a base, que é o que eu não tenho, né? Eu não tenho. Assim, hoje, graças a Deus, né, tenho o mínimo da base, mas ainda falta muito. Então, se eu fosse ministro da odontologia, como você falou, não teria mais faculdade de odontologia, teria faculdade de medicina com pós-graduação em odontologia. Ou, no mínimo, os 2 primeiros anos seriam os mesmos. Tá? Para daí depois... Tipo engenharia, né? Um ciclo basicão, todo mundo junto. Interessante. Acho que é o principal. Maravilhoso. Balcimelli, o que você faria se você pudesse voltar atrás da tua formação e mudar alguma coisa? Ou algumas coisas? Então, Matheus, eu acho que o importante não seria talvez uma cadeira de medicina integrativa, mas entrar com a medicina integrativa dentro de todas as cadeiras. Então, o que é interessante, assim, eu comecei a estudar medicina chinesa no 2º ano da faculdade.
Então, foi muito legal, porque assim, eu via a fisiologia ocidental e a fisiologia chinesa junto, assim. E depois que eu fui conectar as coisas, então, a pessoa está com um distúrbio da produção de energia, né? Então, tem uma disfunção mitocondrial. Ela não produz energia suficiente, não produz calor, ela tem frio nas extremidades. Aí é deficiência de Qi, deficiência de energia. Aí você começa a conectar tudo e fala, caraca, era isso aí, tipo, a gente não aprende uma visão profunda ali, como o Guilherme falou, de uma fisiologia, de uma bioquímica. Eu lembro que eu, assim, peguei exame de bioquímica e hoje eu faço pós de bioquímica, amo bioquímica. E eu pensei assim, eu falava, caraca, eu assisti às aulas de bioquímica e falava, mas onde que eu vou pôr esse negócio na prática? E tá bom, você decora tudo do ciclo de Krebs, da mitocôndria. Mas como que eu trato a mitocôndria aqui? Aí você aprende as vitaminas, aí você aprende que o estresse altera o cortisol e altera a mitocôndria. Então, assim, eu acho que tinha que ter uma aula de fisiologia, sei lá, uma cadeira de fisiologia, e um médico integrativo vai entrar no final ali para dar umas 2 últimas aulas da fisiologia, onde ele vai amarrar com toda a vida clínica, a experiência clínica, né, de colocar todo esse entendimento na prática. Então, acho que isso dentro da fisiologia, dentro da, por exemplo, da parte terapêutica, né? Então, sei lá, farmacologia. Tem a cadeira toda de farmacologia e põe 2 módulos de fitoterapia no final, né? Coloca um professor para falar, tá vendo? A tal medicação age nas prostaglandinas. Não, então, por exemplo, corticoide. Corticoide age na fosfolipase A2. Tá bom. O Alcaçuz também age na fosfolipase A2. Então, assim, quer tratar o leucotrieno E4? Você pode usar alguns antialérgicos, mas você também pode usar Boswellia serrata. Então, se a gente for, né, a ciclooxigenase, você usa os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá bom, você pode usar um dele, ou você pode usar o Arpagofitum procumbens, que é a garra do diabo. Então, assim, se aprender a cascata inflamatória, aprender onde cada remédio age e aprender onde cada fitoterápico age. Então, eu acho que eu entraria com a medicina integrativa no final de todos os módulos dentro da faculdade de medicina. Nossa, curti bastante essa perspectiva. A Tati tem uma perspectiva parecida, né, com aquilo que aquelas brincadeiras que eu não posso ficar falando em público, mas que a gente está montando, porque ela fala, cara, tem que entrar você no final e dar uma amarrada com a Ayurveda, né? E eu concordo muito contigo, né? Às vezes a gente fica meio que com o conhecimento, mas sem saber o que fazer com aquilo na prática. E é muito interessante como a gente termina. Eu conheço nutricionistas, médicos, vaidyas, que a gente termina a faculdade e a gente se sente cru, né? Essa que é a real, depois de anos estudando. Então as pessoas ainda acham que é muito, mas, né, a gente acha que é pouco. Você sai da faculdade de 6 anos com a sensação de que com um monte de conhecimento, mas e como é que eu aplico isso? Como é que eu ajudo as pessoas, né, na prática desse negócio? Então, achei bem interessante ter uma aula de integrativa no final, amarrando cada coisinha. Acho que a gente ia ter que formar esses professores muito. O ciclo é esse, o problema do ciclo é esse, né? Quem é esse professor que vai amarrar essas coisas todas, né, Ricardo? Você vai ter que. Não vai ter hora para você dar aula em todas as faculdades do mundo. Então, vamos com calma. Rick Barreto, o que você mudaria na tua formação de Ayurveda? Que você estudou lá nos Estados Unidos e tal, anos. O que você voltaria lá atrás? O que você sente mais falta hoje, por exemplo, que você acha que poderia ter sido melhor? É uma pergunta complicada, justamente porque é uma profissão que não é regulamentada fora da Índia, não é? Portanto, acaba por ser um bocado o que é que a maneira como eles organizam os diplomas, as certificações, o que é que esta pessoa vai estar habilitada a fazer com o paciente à frente dela. Então, passa por uma primeira parte, a gente chama-lhe aconselhar a pessoa em termos de dieta e estilo de vida, depois no segundo nível passa a ser, ok, vamos começar a utilizar algumas ervas, algumas formulações. Então, eu acho que todo esse sistema de ensino que nós temos fora da Índia nos prepara para fazer esse tipo de intervenção. Mas a verdade é que as pessoas não vêm ter connosco dentro daquele panorama, não é? Uma pessoa não vem... se eu estou habilitado a fazer estilo de vida e alimentação, a pessoa vai-me aparecer com uma coisa que necessita de uma coisa um bocado mais profunda. Se eu me habilito a fazer essa coisa mais profunda, a pessoa depois vem fazer outra coisa que ainda vai pedir mais de mim. Portanto, eu acho que
ter conhecimento da fisiologia e anatomia moderna é muito importante e não é uma coisa que está muito presente nos diplomas, pelo menos que eu estudei. E outra parte é que acho que é tudo muito rápido, ou seja, acho que não há tempo de maturação de conhecimento e isso depois deixa um bocado a dizer, ou seja, eu estou certificado para fazer uma coisa que eu aprendo a fazer sem necessariamente compreender o porquê. Portanto, é um bocado o inverso que o Ricardo estava a fazer. Nós aprendemos, é tipo uma prescrição, ou seja, a pessoa vem com isto, nós diagnosticamos desta maneira e isto é o que a gente usa para tratar, mas não temos tempo suficiente para começar a entender o porquê dessas coisas. Eu acho que depois, quando a gente acaba a certificação, nós temos que ir por nós próprios e tentar buscar essa compreensão. Mas eu acho que é a mesma coisa que o Gui estava falando também, que o Balsimelli estava falando, parece que a gente é treinado para ser técnico, né, de certa forma. Eu acho que o médico moderno, de certa forma, também é treinado. Eu fui treinado para ser um VAID técnico. A pessoa apresenta XYZ sintomas, eu prescrevo XYZ remédios. E a compreensão do que tem de por trás é também porque é muito mais complexo, né? Os meus professores lá na faculdade, eles dizem, né? Um VAID, ele demora pelo menos 20 anos para se formar. Então, a gente tem essa ilusão de que depois de 6 anos você saiu, você ganha um papel e você vai para o mundo, mas a verdade é que eu acho que esse teu pedido, Rick, é válido, que a gente precisa de mais tempo, né? E talvez a faculdade acabasse ficando longa demais, né, para a maioria das pessoas. Então, o Balsimelli sugerindo, por exemplo, que no final de cada cadeira a gente pudesse amarrar esse conhecimento com integrativa, e também está nutrição, e também está odonto, isso é tudo a mesma coisa. Então, a gente teria que ter um município mesmo e ficar todo mundo ali estudando para sempre. E eu acho que a visão de antigamente, a visão do Ayurveda é muito essa. Né, o Vaidya, ele está em constante aprendizado, digamos assim, né? Demora uns 20 anos para se formar. E na visão moderna, do mundo moderno, nem só da medicina moderna, é uma visão com mais pressa, porque a gente precisa dos profissionais de saúde, né? Tem muita gente doente precisando de ajuda. Então eu preciso formar o Ricardo logo, botar ele na rua, porque tem um monte de gente precisando. E aí acaba que o Ricardo ele vai para o posto de saúde com o melhor que ele consegue, né, para poder prescrever o negócio ali. E aí, o que a gente perde com tudo isso, né? Que eu acho que é o tema do Convida e que eu acho que é para essa reta final que eu gostaria que a gente fosse agora. A gente perde uma visão de longo prazo, né? E quando a gente fala de longevidade, a gente tem exatamente que ter uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Porque o que a gente tem hoje no nosso sistema, muitas vezes, cuida do problema imediato, mas você começa a ter uma cascata, né, de complicações. Né, o que eu vejo muito na minha prática clínica é a pessoa que teve um problema no fígado, recebe um remédio, aí depois tem um problema no rim, recebe outro, aí depois o coração não sei o quê, e aí vai virando uma bola de neve, né? A gente não consegue integrar mesmo o processo inteiro, ver que esses 7 remédios têm interações medicamentosas que são negativas para a pessoa no final das contas. Então, aí eu queria passar agora um pouquinho a voz também para vocês, e ouvir um pouquinho qual é a perspectiva de vocês, Gui, começando com você, já que a gente está indo assim desde o início. O que é uma visão de longo prazo para odontologia? Sabe? Porque eu acho que a visão da maioria das pessoas você vai ficar velho, você vai perder os dentes mesmo. Né? Do tipo, eu vejo o paciente, o Ricardo Balsimelli com certeza também, que fala, você está com hipertensão, você está toda quebrada, mas é a idade. Né? A gente pensa, a tendência natural do ser humano é quando ficar velho começar a quebrar. Passou dos 50 anos, você vai ladeira abaixo, se acostuma que é isso mesmo, entendeu? Existe uma visão possível de longo prazo para a odontologia, Gui? E se sim, como é que seria esse negócio? Existe sim. Na verdade, o grande problema começa na infância, né? Então, na falta de desenvolvimento, né, dos maxilares, na falta de desenvolvimento dos tecidos dentários e dessa comunicação maxilomandibular. Então, quando a gente tem uma falha desde o início, isso vai acarretar em falha lá no final. Então, idealmente, colocando no mundo perfeito, eu falaria que a biocibernética ainda a biocibernética bucal é o suprassumo. Que aí você trabalha desde o início com base em aparelhos, no máximo, ortopédicos, tá? Que vão guiar o teu posicionamento para um crescimento correto e adequado. Né? E você tendo esse crescimento adequado, a gente já tem a parte de respiração melhorada, a parte de postura melhorada, que já é
o início de tudo, né? E o outro pilar, eu diria que é a nutrição, porque nossa nutrição tem falha desde da infância, tem até, eu já comentei isso na nossa live, inclusive, sobre o livro que fala sobre um dentista que foi em 14 tribos e tudo mais, estudando, foi ali depois de 15 anos, se eu não me engano, foi de novo, e comparou os pais com os filhos, depois que tinha entrado uma dieta que não era puramente natural, né? Que daí com produtos alimentícios. E foi um completo desastre, porque antes não tinha cárie, não tinha problema ortodôntico, não precisava de dentista, ninguém escovava os dentes. E depois de 15 anos, com toda essa alimentação a mais ali, todo mundo com problema ortodôntico, por quê? Por falta de vitaminas, falta de desenvolvimento maxilomandibular, e novos hábitos. Então, eu acho que o ideal hoje, como nós vivemos nesse mundo de produtos alimentícios, e sem essa... Enfim, todo mundo a maioria de quem está procurando isso é adulto, então já passou por essa parte da infância, não tem como mais mudar lá na base. Né? Tem como mudar para os filhos, mas não tem mais como mudar na base. Eu diria que é fazer uma limpeza na boca. O que seria isso? Tirar metais da forma correta, tirar cavitações, tirar tudo que é pró-inflamatório, para que daí para frente a boca esteja zerada. Depois disso, você praticamente não mexe mais, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas precisa de um tratamento desse, né? Então, seria esse o ideal. E se for para acompanhamento que você falou que vai perdendo dente e tudo mais, né? Tem o desgaste fisiológico natural. Isso é saudável, tá? Então, tem isso que acontece quando as pessoas têm todos os dentes em boca, nivelados, quando teve esse processo correto desde a infância, ele vai naturalmente desgastando o dente, mas ele não vai perder dente, não vai ter cárie, desde que ele siga o programa biológico dele. Então, seria um papo assim para muito mais tempo, né? Mas bem resumidamente, eu falaria isso. Maravilhoso. O que você acha, Ricardo Balsimelli, né? A gente está indo nessa ordem aqui do Balsimelli. O que seria uma visão possível de longo prazo, né, para a medicina integrativa, no teu caso, moderna, né? Porque a gente, cara, fica secando gelo um monte, né? Não sei se você sente isso na clínica, mas é impressionante como eu vejo o paciente e a sensação às vezes que dá cara, eu já falei isso 25 mil vezes em 300 lives, mas vamos mais uma vez, porque eu tô aqui para servir essa pessoa, né? E ao mesmo tempo que existe uma visão de curto prazo, eu tô com dor de cabeça agora, me ajuda agora a resolver minha dor de cabeça agora, e eu tô ali dizendo, mas essa dor de cabeça é um sintoma de um monte de coisa que a gente tem que resolver, e a pessoa tipo, não, me dá só a cápsula, sabe? Como é que a gente faz, Rick, na tua percepção, para ter uma visão de longo prazo que poderia gerar longevidade, né? Porque senão as pessoas vão cair com o tempo mesmo, né? A saúde vai degringolar se a gente não conseguir pensar que eu estou cuidando agora do Matheus de 85 anos de idade, de certa forma, né? O que você acha disso tudo? Isso aí é a coisa que eu mais falo com minha terapeuta toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã. É muito mal-estar, cara. A galera, é isso, chega e às vezes... E eu fico angustiado, porque esse negócio, você quer ajudar a pessoa... Aí eu ainda cheio das minhas caixinhas, eu falo, não, isso aí é o Ayurveda, da medicina chinesa, tal coisa vai funcionar melhor para esse paciente. Aí eu olho e falo, calma, essa pessoa quer um tratamento ou quer um milagre? Então é meio o esquema do Neo no Matrix. Que pílula que você quer? Eu posso contar uma história para você que você vai tomar uma erva e vai passar, vai aliviar. Mas passar assim, ir no fundo da causa do processo do adoecimento, na raiz ali. Então, o que eu vejo é essa angústia de que a pessoa fez um negócio errado 20 anos e quer melhorar em 2 dias. E acho que tem a angústia dos terapeutas, né? A gente vê alguém, né, faz esse monte de meditação para desenvolver compaixão, aí vê a pessoa sofrendo e vai falar, não, tenha paciência. Não, a gente está sofrendo também de ver a pessoa sofrendo. Então... É entender que é isso mesmo. Agora você está começando a semear a saúde. Acho que isso é uma outra linha de tratamento,
observar a natureza. A Catherine tá aí, ela fala, uma época da minha vida eu mexi com a terra e eu fui melhorando. Cara, você está plantando a semente da saúde. Quando que você vai colher o fruto dessa semente? Respira aí, né? Então, algumas árvores, alguma coisa, se for uma semente, sei lá, de Ora pronobis, daqui a pouco ela cresce, já começa a dar folhinha, você vai comer. Mas se for um pé de sei lá o que, você vai demorar anos. Então, a melhor coisa para você fazer é começa a semear hoje, sem expectativa. Então, vai semeando saúde agora, vai reorganizando toda a rotina, né, alimentação, tudo, porque assim, tudo vai se reorganizando. E exatamente essa visão integrativa do não deixa buraco, vai caçando tudo. Né? Como até conversei com você, Matheus, estava com um quadro de insônia, e aí tomei fitoterápico e fazia rotina, e fiz todas as rotinas de sono, isso e aquilo, e cara, minha insônia não passava, foi melhorar com o quê? Com coisa espiritual. Então, assim, dentro dos, né, acho que todas as medicinas orientais, e até dentro da medicina do estilo de vida, hoje se fala da importância do senso de comunidade, da importância das questões espirituais. Então, assim, semeia agora, cuidado com suas expectativas de querer uma resposta de curto prazo, olha para a natureza, vê que ela tem o tempo dela e você respira e vai aguardando que você vai colher frutos de curto, médio e longo prazo. Você tem que, né, se manter nesse caminho, tendo essa paciência e, principalmente, cada vez mais olhar e buscar de forma muito abrangente o seu cuidado. Então, assim, vai ajustando a alimentação, sono, isso e aquilo, vai além. E essa visão porque né, muitas vezes a pessoa entra num estado de sofrimento que, mas eu estou fazendo tudo, que eu passei, né? Estou fazendo tudo e eu não melhoro dessa insônia. Relaxa, tem muita gente que também está nesse processo e estamos aprendendo junto e tem que se desenvolver junto. E não descartar nenhuma possibilidade dentre todos esses pilares. Então, é isso que o Guilherme falou. Uma época eu fui até numa odonto biológica, eu falei, cara, qual que é a questão, qual que é o dente do sono? Porque eu fui e ela também trabalhava, né, com procaína, com a terapia neural. Ela falou, vamos ver. E assim, eu tentei de tudo e a gente tem que ter essa abertura, ver, lógico, as coisas que têm um bom nível de comprovação, que tem sério, seja na tradição, seja na ciência moderna, mas, assim, ter essa humildade de ir atrás, né, e de pedir ajuda. Então, acho que essa questão para a longevidade é paciência, humildade, observe a natureza e integre ao máximo que for possível. Maravilhoso. Eu acho interessante isso, né? Porque no caminho de estudar medicina, de estudar ciências, né, saúde de forma geral, ou você vai ficando cada vez mais dogmático, ou você vai ficando cada vez mais humilde. Eu acho que não tem muito... É uma coisa ou outra. Porque quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe quase nada. É muito pouco, né? Ou você agarra no pouco que você sabe, você briga com os outros, porque se não for diferente disso aqui, não sei o quê, e aí vira uma pessoa dogmática, ou você vai entender, vai abaixando a cabeça, né? Porque eu conheço médicos que estão 50 anos de prática e eles falam, a gente está começando a entender. Então tem essa visão, né, de longo prazo. O negócio é que o mundo que a gente vive hoje quer tipo tudo para ontem, né? O que é muito louco. E eu acho que uma das belezas do Ayurveda é exatamente essa. Fala um pouquinho, Ricardo Barreto, como é que você percebe, né, que a gente consegue desenvolver, de repente, uma visão de longo prazo? Porque a gente, que é a galera do Ayurveda, a gente vem de longo prazo. Você está lendo uns livros aí atrás de você, todos eles têm milhares e milhares de anos, né? Se você não conseguir ter essa visão para frente, parece que a gente não entendeu o que está atrás, né? A gente tem essa história tão alargada que parece que força o ayurvédico a ter essa mentalidade de longo prazo por natureza. Mas como é que você lida com isso no mundo que dá velocidade, Ricardo? Bem, eu acho que não há, já disseram praticamente tudo, mas acho que é essa questão mesmo, acho que o Ricardo disse, aquele conectar com a natureza, eu acho que é super importante, porque
como não vou dizer nada novo, o que a gente está a sofrer agora é uma coisa que tem vindo a acontecer desde o início praticamente da nossa vida, e mesmo a Ayurveda fala que, por exemplo, a nossa Prakriti e os doshas são ali na nascença e vão se manifestando ao longo da nossa vida. Portanto, eu acho que estamos todos, o que falta é informação, ou seja, a informação há muita, o problema é nós temos que absorver essa informação de uma forma prática e de uma forma não dogmática, porque realmente as coisas que se podem fazer, agora perdi o meu raciocínio, quando nós olhamos para a vida, como o Vida faz os 4 pilares e essas 4 denominações da vida, elas vão ter que ser trabalhadas todas em conjunto, porque não se pode isolar o que é a vida e não se pode fazer coisas diferentes. Portanto, é continuar. Eu perdi o meu seguimento, portanto vou passar, desculpa. Nada. E o Ricardo Balsimelli estava falando também sobre plantar, né? E eu brinco muito sobre isso, né? A gente está agora se mudando, estou indo morar no Rio de Janeiro e vou alugar lá um lugar, né? E estava falando com o Caio, que a gente vai dividir lá como guardiões da terra, né? Falei, cara, a gente tem que ter uma mangueira, a gente tem que ter um pé de jabuticaba, a gente tem que ter não sei o que lá. Ele falou, mas meu irmão, essa árvore aí demora 20 anos para dar fruto. Falei, então a gente tem que plantar agora, né? Porque se eu plantar ela no que vem, ela vai demorar 21 anos para dar fruto. Então, quanto antes eu plantar, quanto antes ela começa a dar, né? E é isso, a gente não, muitas vezes, é totalmente Bhagavad Gita Karma Yoga, né? Que você estava falando, Balsimelli. É muito lindo como você não tem como controlar, né, a colheita. A colheita, ela vai vir, né? E a gente planta de maneira muito descuidada. Eu acho que eu vou passar mais uma vez, depois eu vou tirar dúvida. Acho que o Otávio está com a mão levantada. Eu tenho mais uma última dúvida para tirar com vocês, mas uma das minhas em relação à longevidade, que eu quero perguntar para vocês, né? Qual que você acha que é o maior inimigo, digamos assim, então, da longevidade, e qual seria a dica que vocês poderiam dar, né, no final desse primeiro dia de convida que as pessoas estão vindo aqui para aprender sobre longevidade? Qual o maior inimigo da longevidade e qual é a maior dica que vocês poderiam dar? E eu já começo com a minha perspectiva, que é exatamente essa. Eu acho que a gente planta de maneira muito descuidada e quer colher de maneira absolutamente criteriosa, né? Na hora que vem ali a manga, a pessoa fala, mas que manga eu queria outra, a temoia. Mas você fala, mas você plantou manga, cara, não vai sair a temoia de uma mangueira, entendeu? E a pessoa vem, tipo, com o peito cheio e vem reclamar, quem é o gerente aqui dessa fazenda que eu quero reclamar e tal. Aí você fala, o gerente é você que plantou. Só que na hora que a pessoa planta, ela tá, tipo, jogando coisa pro lado, e aí a consequência vem. E eu acho que nas áreas de vocês, especificamente, na odontologia é isso, a pessoa não quer cuidar da boca dela, né? A gente costuma cuidar dos dentes na hora que dá problema, né? A gente brinca muito que valoriza quando dá problema, né? Eu lembro que estava lá na Índia tocando violão, né? E aí o dedo fica todo cheio de bolha, né? Quando você começa a dedilhar a corda de aço e tal. E aí o dedão cheio de bolha não conseguia fazer nada. Eu falei, gente, a coisa dos polegares opositores realmente é impressionante, né? Porque na hora que o dedão ele falhou, não dá para pegar, não dá para fazer nada, não dá para segurar nada. Parece que é outro bicho, né? Sem o dedo. E na hora que você perde é que você valoriza, né? É na hora que a boca começa a doer que a pessoa se dá conta de que ela tem dente. Senão ela gostaria de passar a vida inteira sem ter aquele problema, mas ela não entende que a cárie ou o problema que ela teve não é do nada. Né? Não é porque tem Thor ou uma divindade lá egípcia que ficou chateada com ela e que foi castigar ela na boca dela. É porque tem uma sequência de causa e consequência, né? Tem uma causa que gerou um efeito. E aquela causa, muitas vezes, não pode ser controlada, às vezes é genética, às vezes é kármica, às vezes é a guerra na Ucrânia, mas às vezes ela pode ser controlada. Às vezes ela é o horário que você vai dormir, o horário que você acorda, ela, às vezes é o que você come de manhã, de tarde, de noite, ela, às vezes é a maneira como você trata as pessoas na sua vida. E eu tenho essa conversa, tive hoje com uma paciente minha, né? Como você quer ter um relacionamento incrível para o qual você não dedica um minuto do seu tempo? A pessoa pode falar, Matheus, mas a minha vida sexual não é incrível. E eu pergunto sempre, né? Quantos minutos por dia você dedica
para a sua vida sexual ser incrível? E as pessoas me olham com uma cara de como se eu fosse o enigma da esfinge. Como assim dedicar minutos à minha vida? Eu falei, ué, você tem uma vida que não tá legal, né? Sexual que não tá legal. Você dedica tempo a ela? Não. Como assim dedicar tempo a ela? Então é por isso que ela tá ruim. Você não bota tempo nenhum. Então imagina que você tem um jardim que você não dedica nenhum segundo do seu tempo àquele jardim. Você quer que o jardim fique incrível? Não tem como. Então eu vejo como um dos maiores inimigos para as pessoas hoje em dia é essa falta de consciência de como o que você faz gera efeitos na sua vida. Né? As pessoas... Outro dia eu estava explicando, Balsimelli, para uma paciente minha, que a genética não é a coisa, né? O problema, né? Falando, teve um diagnóstico de Parkinson, né? E a genética. E falou, vamos sentar aqui com a galera, com as neuros, que eu já fiz um monte de live com essa galera, e pergunta quantos % disso é genética. Tem um percentual? Tem um percentual, mas não é 90% genética, entendeu? E as pessoas acham que é uma sentença que acabou, né, a vida da pessoa. E eu falo, você tem muito mais ingerência sobre a sua vida do que você acredita. E às vezes a gente chega doente com 70 anos de idade e aí acha que é uma surpresa, do tipo a doença. E não é, né? Você começou a plantar ela 20 anos, 30 anos, para Alzheimer, 30 anos de latência, né? A maioria dos cânceres também, décadas e décadas, doença cardiovascular, com 10 anos a pessoa está com aterosclerose já. Isso é muito louco, né? Fizeram um exame lá nos Estados Unidos, fizeram biópsia em milhares de crianças que morreram por outras causas e foram avaliar, né, aterosclerose em crianças e adolescentes. E 100% das crianças com mais de 10 anos de idade, aqui nos Estados Unidos isso, já tinham um princípio de aterosclerose. Né? 10 anos de idade. A pessoa não tem um infarto do miocárdio aos 15 anos de idade. Ela tem aos 30, 40, 50, 60, 70. Mas ela começou nos 10. Né? Foi a alimentação, o estilo de vida dela aqui nos 10, com essa Standard American Diet, né? Que eles chamam de SAD, né? SAD, né? Essa alimentação triste que eles têm aqui muitas vezes, que vai fazendo 20 anos, 50 anos para a pessoa morrer de doença cardiovascular. Então, essa falta de visão de longo prazo, num mundo que quer tudo para ontem, né? Eu acho que é um dos maiores inimigos. Gui, fala um pouquinho sobre o que você acha que é o maior inimigo da longevidade das pessoas e qual seria, sei lá, a solução, na tua perspectiva. Só soluciona todos os problemas do mundo agora em 2 minutos, por favor. Tá bom, rapidinho. Bom, eu vou usar uma frase que eu tenho escutado bastante recentemente nas redes sociais e eu acho que é muito verdadeira. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, eu acho que isso é o que falta para nós hoje. Falta a gente saber o que tem que ser feito e colocar isso em prática. Então, muitas vezes a gente até sabe, mas aí a gente cai para alimentação errada todo dia, ao invés de tirar um diazinho de vez em quando para fazer isso, transforma em hábito aquilo que era para virar, aquilo que era para ser uma coisa de vez em nunca, e transforma de vez em nunca aquilo que era para ser um hábito. Então, eu acho que a gente tinha que inverter essas polaridades para daí sim a gente conseguir atingir um nível de saúde. Entender e colocar em prática o que de fato a gente já tem ideia, né? E acho que você tinha feito mais uma pergunta também, né? Eu estou mudo, desculpa. O maior problema, que eu acho que você colocou bem, e qual seria uma dica, né, no caso, para a gente ir na direção dessa solução? Eu acho que falta disciplina, né, para a maioria. Disciplina para colocar em prática, basicamente o que eu acabei de falar, né? Sim. Indo para a área da odontologia, para colocar um pouco na minha área, são poucos hábitos que dá para colocar em prática, em questão de higiene mesmo, e principalmente aí volta para a nutrição e respeito de ciclo biológico, que aí seria um papo bem mais longo, mas basicamente respeitar a biologia. Acho que não tem muito como fugir disso. Maravilhoso. Acho que a gente falou bastante disso também. A gente já fez umas 2 lives e acho que o Guilherme bota um monte de conteúdo nas redes sociais para a galera que está aqui agora. Quem quiser ir lá se aprofundar, fica o convite. Balsimelli, qual é o maior problema das pessoas em relação à longevidade na tua perspectiva? Eu acho que essa questão da paciência mesmo, de colocar essa disciplina e saber ter esse processo de
colher, né? E acho que agora está começando essa questão da informação chegar, né, Matheus? Porque, cara, ainda tem gente que chega e que fala, eu como tal coisa, e você olha e você fala... com aquela vontade de falar, cara, mas você come esse negócio ainda, quer ter saúde. Então, assim, acho que a gente passou por muito tempo com falta de informação e aí agora a galera está começando a ficar mais sedenta por informação mesmo, de qualidade sobre saúde. Então, acho que tem essa disciplina, que o Guilherme falou, tem essa questão da paciência, mas ainda está chegando, né, essa questão de informação de qualidade para as pessoas. O Vida Verde é um município, né? Tem 20 mil pessoas ali no Instagram, no Telegram, tem só 100 mil pessoas no Instagram, tinha que ter 2 milhões de pessoas lá, ué. Por que não tá? A gente chega lá. Então acho que essa questão da informação de qualidade chegando também é importante. A galera está começando a despertar e tomar consciência disso agora também. E é interessante você falar isso, porque volta na questão de visão de curto prazo, né? O Instagram, por exemplo, o YouTube, as pessoas não usam há muito mais do que 10 anos, por exemplo. E uma década é muito pouco para uma visão de cura intergeracional, né? Que você aprendeu com seus pais, que aprendeu com os pais dele, que aprendeu com os pais dele. Então, assim, você falou o VV, ele tem 4 anos, né? Vai fazer 5 agora no meio do ano. Então, é nada, é muito pouco tempo ainda. Então, a gente precisa de centenas de anos, eu acho, ainda, com esse conhecimento sendo divulgado e propagado. Eu já acho um milagre o que a gente consegue fazer, né? O que vocês conseguem fazer, esse é o terceiro Convida. Isso é absolutamente um milagre da gente conseguir juntar um monte de profissional e oferecer esse conteúdo de graça para as pessoas, sabe? De ter uma galera aqui no Zoom, tem umas 20 pessoas do Nilaia, mas no YouTube tem mais umas 60 agora que estão vendo isso. E isso vai ficar depois disponível para as pessoas, né? Milhares de pessoas viram as palestras de hoje. Então, é um trabalho de formigueiro, né? Não tem muito jeito. Ricardo Barreto, qual é o maior problema que você acha que você vê por aí? Qual seria uma solução possível? Acho que é o autoconhecimento, porque nós temos muita informação, mas se não houver aquela conexão, nós vamos estar a fazer as nossas ações por base de alguém me sugeriu ou disse que isto era bom para mim. Mas isso é sempre uma situação um bocado instável, porque num dia que eu posso estar focado em fazer isso e faço, no outro dia posso não estar focado. Enquanto se eu fizer esse conhecimento parte de mim, então já não é uma questão de faço ou não faço. Eu sei que é isto que eu tenho que fazer para a minha saúde. Portanto, com esta educação, com esta informação, tem que vir também essa componente de haver maneira de nós nos conhecermos a nós próprios e de fazermos essas decisões nossas. E eu acho que no final é mais difícil, mas acho que é a única maneira de nós conseguirmos realmente ter essa condição de longevidade do princípio até ao fim, quando fizermos estas decisões nossas por parte da nossa conexão connosco próprios. Está em mute. Pronto. Eu acho que a Vanessa voltou e eu não consegui te botar de volta, Vanessa. Termina para a gente, antes de eu pedir para eu botar o Otávio, o que você acha que é o maior inimigo da longevidade das pessoas hoje em dia e o que você acha que elas deveriam fazer para melhorar? Você já chegou em casa, né? Você estava no carro, foi um trajeto hoje. Eu fui buscar minha filha e essa função a gente não consegue, sabe, terceirizar. Mas que bom que eu consegui voltar, porque eu queria contar para vocês que tinha um nono que foi aos 105 anos. Então, eu lembro que quando ele faleceu, Matheus, eu me questionei muito. Eu já fazia faculdade de medicina, acho que eu já estava na residência de clínica. Eu falei, cara, o que fez esse cara viver até os 105 anos? E eu parei para pensar sobre isso. E claro, né, era uma família muito simples, morou na roça. Então, eles produziam o seu alimento, né? Claro que tinha lá carne de porco, tinham coisas que eram do hábito deles, mas eu acho que uma questão que era, assim, dele, primordial, fora a genética, é que ele era um cara que gerenciava o estresse de uma maneira, assim, sensacional. Ele, com 105, gente, ele jogava canastra, ele bebia o vinhozinho dele que ele produzia e ficava com a dentadura inteira roxa. Então, era um cara que era leve, sabe, Matheus? Isso, para mim, assim, foi o que me veio de insight na época. Agora, assim, o que eu acho que atrapalha eu atendo muitas mulheres, né? E eu vou falar para vocês, eu acho que a galera é muito mimimi hoje, sabe?
a galera, ela se assusta com esforços e com renúncias. Acham que fazer um esforço, né, ou uma renúncia alimentar, ou fazer exercício que, porque eu não gosto. Cara, mas nem sei se precisa gostar, é uma coisa que é necessária. Então, eu acho que confunde-se muito o que é um esforço do que um sofrimento, e transforma um esforço em sofrimento. E não precisa ser, pode ser um pouco mais leve, né? Então, daí já vem com aquela, então não vou fazer. E a segunda coisa, eu acho que a gente até citou hoje com muita informação, né? Tem muita questão também da galera, assim, eu me incluo nisso às vezes, da gente trazer muito conhecimento, só que né, mental. E a gente não colocar isso como uma sabedoria, não experienciar, não colocar isso realmente na prática. Então, também, né, excesso, e consome conteúdo, e vê internet e tal, mas na hora de realmente, né, colocar na prática, a galera, eu acho que peca um pouco. Então, eu acho que são, para mim, essas duas questões. Maravilhoso. Obrigado, Vanessa. Deixa eu mudar o view aqui, botar um gallery para a gente conseguir ver todo mundo. E aí, Otávio, pode perguntar. Acho que você vai encerrar com chave de ouro essa nossa roda de hoje, então. Boa noite. Todo mundo ouvindo? Todo mundo. Tá. Então, acho que depois dos mestres, doutores que a gente escuta quase todo dia, eu e a Cláudia, vou fazer uma pergunta de leigo aqui, que acho que às vezes incomoda bastante eu e a Cláudia aqui. A gente sempre foi mente aberta, seria acupuntura, toma homeopatia, floral, etc., né? Aquele monte de coisa. E nos últimos 2 anos, por coincidência, depois que a gente começou a seguir o Vida Veda, a gente realmente mudou em muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? E assim, é visível, né? Na nossa saúde, nos hábitos, né? Inclusive remédios que pararam de ser tomados. E aí fica aquela ansiedade de chegar para todo mundo e falar assim, cara, é assim que faz, entendeu? Olha aqui, ó, segue o vídeo lá do Balcinelli, vai lá, olha o vídeo do Matheus, olha lá, Catherine, ó, pelo amor de Deus, vê esse negócio aí, vocês vão melhorar 1 milhão, né? Olha o sono, olha o movimento, né? E parece um chato, né? Então, a gente até acalmou um pouco, né? Então, a gente só indica os links e fala, se vira aí. Mas, o que acontece? Também tem amigos que são farmacêuticos, cientistas, e muitos deles vêm com aquele argumento de cientista, né? Mas essas coisas não têm comprovação científica, né? Não foi feito duplo cego, não foi feito não sei o quê, você está fazendo esse negócio, está se arriscando, né? E aí a gente fala de longevidade, e a gente fala assim, 2 anos, a melhoria que a gente teve de saúde aqui, eu particularmente acho que não precisaria muito fazer duplo cego para saber que faz sentido, né? Mas é difícil quando você chega assim, vai falar para o meu sogro, para de tomar esse maldito remédio aí que está te matando, né? E vai lá e toma cúrcuma, que é melhor, né? Não vou fazer isso, né? Até porque minha esposa está aqui, ela vai me matar também, né? Então, como é que vocês, como doutores, médicos, nutricionistas, como é que vocês veem essa questão? Porque eu sou programador, né? A Cláudia ainda faz aurículo, acupuntura, a gente estuda, vê bastante coisa, mas a gente não tem conhecimento científico, eu não tenho como debater nem rebater argumentos, né? Eu posso falar assim, bom, para mim funciona, né? Então, faz o que achar melhor. Como é que os médicos e doutores veem essa questão de você ter a medicina que, teoricamente, tem todas as comprovações, que não tem, né? Porque se tivesse, todo mundo melhorava com aquelas coisas, e não melhora, né? Mas é verdade, né? Porque ninguém ia mais estar doente se a medicina moderna tivesse dando solução, né? E não só remédio. E a gente já parou, assim, já enfiou na cabeça que não queria tomar remédio há muitos anos. Mas como é que vocês veem essa questão, até na questão dessa ansiedade de querer fazer as pessoas melhorarem, e a pessoa fala, isso aí é charlatanismo, aí o Veda é charlatanismo há 5.000 anos. Maravilhoso. Isso é breve, desculpa. Obrigado, Otávio. Quer pegar, Vanessa? Aí depois o Balcinelli complementa.
Achei super legal essa colocação, porque eu, assim, até na minha trajetória, eu brinco que eu sofri bullying dos meus colegas, porque eu vim de uma medicina muito tradicional, formada na Federal, aqui do Paraná, daí fiz todas as minhas residências de clínica, e no momento que eu realmente, assim, assumi, né, esse outro lado integrativo e mais natural, eu tive colegas que me mandaram, mas o que você está pirando? Porque isso não tem comprovação, exatamente. Então, acho que a gente sofre dos dois lados, tanto no meio, né, para quem é da medicina convencional, do meio médico, existe uma pressão da indústria farmacêutica também em relação a isso, né? Mas eu acho que também, assim, como ele falou, eu queria convencer tal pessoa. Hoje eu já estou numa fase, acho que eu estou já chegando nos 40 e poucos, que a gente que eu acho que a gente para de querer, talvez, querer agradar e ser validado por todos, né? A gente realmente assume o que a gente acredita com respaldo, com tudo que a gente tem em mãos, e quem entrar no barco, tá ótimo. Quem não entrar, talvez não esteja no momento, para além, né, de julgamentos, assim, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente, né, que hoje eu evito, assim, de ficar tentando doutrinar, né? Acho que vem quem realmente está na mesma vibe e cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu momento de despertar. Maravilhoso. Quer complementar, Balsimelli? Você tinha levantado a mãozinha. Acho que a principal coisa que você pode falar para uma pessoa, né, que tem essa questão de falar que é charlatanismo, então, o primeiro ponto está começando a desenvolver muito trabalho científico já. Fala para a pessoa que às vezes ela não está pesquisando direito, mas tem muito trabalho científico comprovando o tratamento das medicinas integrativas. O segundo ponto é tentar mostrar para a pessoa que a nossa ciência atual ela ainda tem muita limitação. Então, assim, meditação era charlatanismo até desenvolverem um monte de teste qualificado, ressonância funcional magnética, um monte de coisa high-tech para comprovar, caraca, o cérebro dos caras não atrofia quem medita. Então, assim, acho que, primeiro, tem uma limitação dentro da nossa tecnologia, né, que agora ela desenvolve, quanto mais ela desenvolve, mais ela comprova essas coisas que 5.000 anos atrás se falava. Tem uma palestra que o Matheus deu para a Faculdade de Medicina de Jundiaí, lá na minha faculdade, que falou, cara, né, menos de 100 anos atrás, Freud estava prescrevendo cocaína para a galera sair da depressão. Mas você fala, cara, não. E a nossa medicina é isso, ela joga um negócio no mercado, porque deu um duplo cego legal ali, né, um duplo cego randomizado, multicêntrico, e aí eles começam a avaliar de médio e longo prazo, deu ruim. Né? Eu tenho um trabalho científico publicado na Lancet, numa das revistas mais importantes do mundo, falando aí, por exemplo, de doença psiquiátrica, que as medicações são liberadas para o mercado depois de estudos fase 3, blá, 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 e as medicações psiquiátricas, elas são as principais a serem abandonadas porque elas começam a surgir efeitos colaterais que a galera não aguenta tomar o negócio. Entendeu? Então, assim, primeiro, esses estudos, né, tem estudo que demanda mais tempo para a gente conseguir avaliar direitinho. Segundo, nossa capacidade metodológica ainda é muito ruim, Otávio. A galera pega, por exemplo, trabalho para dor de cabeça. Então, vamos testar uma medicação nova. E aí pegam aquele balaio de um monte de gente extremamente diferente, põe no mesmo grupo para testar a mesma droga. E aí hoje, por exemplo, tem estudos de Ayurgenomic, né, estudos que pegam a pessoa e separa de acordo com a constituição do Ayurveda e estuda o metabolismo de cada uma delas para entrar com medicações diferentes, respeitando o metabolismo de cada uma. Então, assim, a nossa medicina, a tendência a avançar num ponto de deixar a medicina, o tratamento mais individualizado e personalizado. Os testes genéticos vêm para isso, né, também, para tentar personalizar e ver a metabolização de cada pessoa para cada tipo de substância. Então, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, faz-se muito teste genético antes de prescrever uma medicação psiquiátrica, porque sabe-se que pessoas com determinadas atividades enzimáticas vai ser pior ou melhor um determinado tipo de droga. Então, ainda falta muito para alguém poder
não ter essa humildade de falar, tem um trabalho ali que falou que medicina Ayurveda não funciona. A gente ainda tem uma tecnologia muito, de metodologia científica, ainda muito precária. Para ela ser muito incrível, os estudos iam ser bilionários, já são milionários e teria que ser bilionário. Então, assim, acho que é uma pessoa que chega com essa falta de humildade de falar, isso aí não funciona porque o trabalho tem que ser assim, assim, assim. Para ter esses trabalhos que essa pessoa fala, tem que ter bilhões, milhões. Quem que tem bilhões, milhões? O dono da bufunfa, né? Que é a indústria. Então, para sair um artigo científico falando bem da manga, filho, ia ter que juntar os vendedores de manga do planeta inteiro, pegar milhões de todo mundo para fazer um trabalho para mostrar que manga faz bem. Aí você fala para alguém que manga faz bem, a pessoa vai falar, não tem trabalho científico, estudo clínico, randomizado, duplo cego, multicêntrico? Mas quem que vai bancar um trabalho desse tamanho de manga? Então, acho que tem questões de metodologia científica, acho que tem questão de dinheiro envolvido, acho que tem isso, é uma falta de humildade, né? Para a gente entender que, cara, tem medicinas aí que tem por tradição todo um conhecimento que quanto mais a ciência avança, mais ela comprova que os caras já falavam, né? Então, acho que é falta de humildade, de novo. Interessante. Para terminar, eu acho que eu concordo muito com o que o Ricardo está falando e tem duas perspectivas que são importantes de ter, né? A primeira é essa, né, do quão recente é essa metodologia da hierarquia de evidências, por exemplo. Então, quando você fala de medicina baseada em evidências, você está falando do David Sackett, do David Edge da década de 80. É um negócio que não tem 40 anos direito. Outra coisa que essa ideia de que é validado pela ciência, entre aspas, ignora que tem uma hierarquia de evidências. Então, você tem níveis diferentes hierárquicos de evidência. Então, quando você fala que isso tem evidência ou não tem evidência, você tem que ver a qualidade da evidência. Então, o que mais tem por aí, se você for olhar, é evidência ruim, né? É evidência de baixa qualidade, por exemplo. E aí você faz lá uma meta-análise, vendo todos os estudos que foram publicados a respeito de um tema, e ela chegou à conclusão que nenhum dos estudos foi feito com uma solidez interessante, tem viés de publicação, tem uma série de problemas, né? Então, é um sistema maravilhoso, é o que a gente tem, está evoluindo muito e avançando a ciência com base nele, mas ele não é perfeito e acabado, né? E a outra coisa é a incapacidade de um ser humano de ler tudo. Então, todos os anos saem mais de 100 mil estudos só de nutrição moderna, de evidências de nutrição. Então, se você é um nutricionista, você não tem capacidade técnica de ler todos os estudos que saem de nutrição. Então, a tua galera, normalmente essa galera que fala isso não tem evidência, muitas vezes a pessoa não parou para olhar se tem ou se não tem. Ela não está, como o Ricardo falou muito bem, atualizada. Se você entrar lá no PubMed, tem quase 6 mil estudos publicados sobre a Ayurveda, né? E, de repente, a pessoa não parou para ler. Então, não é nem culpa dela, é porque não dá tempo mesmo. Se o cara é cardiologista, ele não vai ficar acompanhando todos os estudos que saem sobre tudo que sai no mundo. Então, é uma mentalidade, como o Rick falou, um pouco de humildade, e eu acho que é uma mentalidade pouco científica, na verdade. Porque na hora que você fala de Ayurveda para a pessoa, ela devia se fazer perguntas e não afirmações. Se ela não sabe do que ela está falando, é muito mais científico perguntar do que afirmar. Ah, isso aí é charlatanismo há 5 mil anos. Você parou para ler? Não, não parei. Então você está sendo dogmático, você não está sendo científico. E tem muita gente de jaleco que é dogmático. Não se engane pelo título da pessoa, só porque ela fala, eu faço biologia, não sei o quê. Mas às vezes tem uma mentalidade dogmática dentro da biologia ou dentro da medicina, né? Tem muito disso. Então, eu acho que fica aí o esforço tem que ser da pessoa também, de certa maneira, de parar para se informar. Não estou nem falando para ela ler o Charaka Samhita, não. Estou falando para ela ler o PubMed mesmo, né? As evidências que a gente já tem publicadas. Vai lá no New England Journal of Medicine, vai lá, falando só puxando, né, a brasa para os meus legumes, agora do Ayurveda, né? Esse troço não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde à toa, não faz parte das PICs no Brasil à toa, entendeu? Não é porque o governo brasileiro pirou e falou, bota qualquer coisa aí, tá? Ou a OMS, né, por exemplo. Então, chamar de charlatanismo uma ciência que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde é do tipo, é porque a pessoa não parou para ler um pouquinho. Vale a pena ter, como o Balcimelli falou, humildade de parar para ler. Beleza, Godinho?
Vamos lá, última pergunta, então, de hoje, que a gente já passou do tempo horrores. Pode perguntar, a gente está te ouvindo. Ok, boa noite. Não é bem uma pergunta, na sequência do que está a ser debatido. O Dr. Ricardo Balsemeri falou que a Ayurveda está pela Europa e pelo mundo, e é verdade. Eu fiz algumas entrevistas na Web Summit e mesmo a genética, há muitas clínicas que fazem testes de genética que aconselham tratamentos da Ayurveda e que não é... a medicina integrativa é complementar, ou seja, a Ayurveda e medicina moderna atualmente está em evolução, não é nada, não tem nada a ver com o charlatanismo, muito pelo contrário, há uma união perfeita entre as duas medicinas. Era só isso. Maravilhoso, obrigado, beleza. Então, meus amores, é isso. Esse foi o nosso primeiro dia de Convida. Obrigado pelos palestrantes que cederam o tempo de maneira tão generosa, né? A gente coloca o Convida de maneira gratuita para todo mundo online e os palestrantes também palestram de maneira gratuita. É um esforço bem do formigueiro mesmo de gerar conteúdo de qualidade para poder informar cada vez melhor as pessoas. Se você está assistindo isso e se beneficia disso, espalha para as pessoas, manda para outros, vai que, da maneira como você se beneficiou, outras pessoas possam se beneficiar. Amanhã, a gente começa o dia às 9 da manhã, então, para o segundo dia, são 7 dias, 50 palestras quase aqui com vocês, mais de 50 encontros, né? A gente faz esse encontro todo dia às 6 horas da tarde. Um beijo para todo mundo, obrigado, Ricardos, obrigado, Guilherme, obrigado, Vanessa, obrigado a todo mundo que participou aí, e a gente se vê de novo amanhã.